Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. Mais uma vez eu tenho a honra de estar aqui. É uma alegria, um prazer. Eu espero encontrar você muito bem com a sua família e, como eu costumo dizer, deixar muito melhor. Esse é o nosso desejo. A gente vem aqui com muito carinho, com uma expectativa danada de conseguir atingir esse resultado, esse propósito, de ajudar, de dar esperança, de dar força, porque a história, ela ilustra, né, aquilo que Deus pode fazer. Quando a gente conta um testemunho, nós estamos ilustrando tudo que está escrito na Bíblia que o Senhor prometeu que faz, e aí vem alguém e diz, olha, ele fez. Era assim a minha vida. E o Senhor entrou e ele mudou. Porque é isso que ele faz. Ele entra na nossa vida quando nós abrimos o coração e ele muda. É incrível o que o Senhor faz. Ele nos enche de paz, de alegria, ele traz renovo, esperança. Ele nos cura de tal maneira que é aquilo que a Bíblia fala, né? Fica uma cicatriz. E cicatriz não dói. Mas a ferida é fechada. A gente chega com feridas abertas, infeccionadas, feridas que nunca fecham. E aí o Senhor vai curando, curando, porque Ele é o Deus que sara. E Ele sara tudo. Deus é muito bom. A Bíblia diz, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. É lindo. Na King James diz, pouse sobre nós a graça, o favor. E tudo é a graça. Eu tenho falado que é o que está em Deuteronômio 28. Quando a gente lê sobre as bênçãos e maldições, as bênçãos é a presença do favor, que nos faz prosperar, que confirma a obra das nossas mãos. E as maldições é a falta do favor. Então, quando tem favor, tem fluidez. Quando não tem favor, então nada vai. E o que atrai o favor de Deus? Um coração obediente, aberto para Deus. Esses desfrutam desse favor. Ele vem e pousa sobre nós, nos faz prosperar e confirma a obra das nossas mãos. Isso não é maravilhoso? É maravilhoso. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Maravilhoso. Bom, eu tenho aqui a alegria de ter o Diego. Seja muito bem-vindo novamente, Diego. Amém, Bispo. É um prazer estar aqui. Graça é meu, prazer é meu.
Você já veio com a Ana Paula, e seu testemunho assim repercutiu muito depois que você teve a coragem de ser vulnerável e derramou seu coração. Muitos homens tiveram a coragem, porque para o homem é muito difícil, a gente sabe disso, de procurar ajuda. Homens que viviam travados mesmo, inclusive no casamento, na vida íntima, por conta dos abusos que sofreram, os diversos abusos, né? Nós recebemos pessoas que nos procuraram e pediram ajuda e confessar e conseguiram contar, botar para fora, desabafar aquela dor que estava lá, aquela ferida aberta que realmente não tem como fechar se você não põe para fora, porque o que você esconde tem poder sobre você mesmo. Então tem que procurar alguém da confiança e contar. Eu sei o quanto isso é assim sofrido. A gente ouve as histórias, as dores são profundas, estão massacrando muitas pessoas. E tanto que, se você vê no programa que eu fiz, tinha várias mulheres que a mulher consegue falar com mais facilidade. E nós temos muitos casos, inclusive, muitos tiveram a coragem de pedir ajuda depois do testemunho do Diego, por isso que ele está aqui novamente, mas eles não têm a mesma coragem ainda de contar publicamente, de tanto que isso é difícil. Eu senti do Espírito trazer o Diego de novo para dar esse apoio, porque você não precisa vir aqui contar, mas se você viveu abusos, sofreu, você precisa procurar uma liderança da sua confiança e botar isso para fora. Porque isso é libertador. O Diego vai falar aqui, mas até a esposa dele disse que depois que ele confessou, que ele desabafou, que ele botou para fora, como homem, ele melhorou muito. Então, assim, porque é a verdade. Você fica travado. Aquilo é uma escravidão. E quando você desabafa, você traz libertação, né? Você sai daquela escravidão. E eu espero, esse é o meu desejo, que nós possamos ajudar você. E que você, se você tem vivido esse tipo de situação, se você viveu, não importa quanto tempo, talvez isso ainda te massacre, isso ainda está massacrando a sua alma. E você pode aproveitar essa oportunidade e buscar alguém e desabafar. E sair disso, e ser livre. E não carregar, porque muitos ainda se sentem culpados também. E você tem que entender, a culpa não foi sua, como do Diego. O Diego era uma criança, ele não teve culpa nenhuma. Nenhuma. Mas a boa notícia é que Deus não desperdiça nada. Olha que coisa linda. Ele passou por um sofrimento absurdo e hoje ele pode ajudar tantas pessoas, porque depois que ele testemunhou, muitos homens tiveram a coragem de buscar ajuda. E eu acredito que nós vamos poder ajudar mais ainda agora. Diego, é louvável essa coragem de realmente derramar seu coração para ajudar pessoas e de voltar aqui para falar. Até porque nós temos, inclusive, mais para contar dessa vez do testemunho, quanto ele repercutiu, inclusive em relação aos abusadores. Vamos voltar um pouquinho. Você
como nós falamos, não vamos trazer tudo. O seu testemunho está no canal e quem quiser ouvir na íntegra está lá. E eu sei que é um testemunho muito forte e vai continuar impactando. Mas, além dos problemas que foram muitos na sua casa, de dificuldade financeira, o seu pai foi um homem aventureiro, e a gente já falou da outra vez. E, por fim, dentre tantas escolhas erradas, ele cometeu um crime hediondo, que foi violentar uma criança de 10 anos e matar. Pagou um preço muito alto, foi parar na prisão, ficou quantos anos preso? 16 anos. 16 anos, viveu horrores na prisão. E depois que ele saiu, ele ainda não saiu mudado. Você, inclusive, quando foi confrontá-lo e contar o que você tinha vivido por conta de tudo aquilo, ele desprezou a sua dor, ainda disse para você que você estava vivo e que, Tinha que ser forte. E tinha que ser forte, que não deu a atenção. Mas, como você já testemunhou, ele sofreu com uma enfermidade e no finalzinho, por conta daquela enfermidade, ele recebeu Jesus. As barreiras foram quebradas e você ainda pôde ter um finalzinho com seu pai, um relacionamento de pai e filho bonito, né? Que você encerrou quando você estava lá fazendo o culto fúnebre. Você estava totalmente em paz, porque tudo tinha sido arrumado. Deus é um Deus muito bom, né? E eu vejo que você já se emociona só de lembrar dessa história. Mas por conta de seu pai ter feito isso, e vocês tiveram que sair fugidos, e as pessoas se revoltaram muito, a população queimou a casa de vocês, queimou tudo que vocês tinham, vocês saíram com a roupa que estava no corpo, com um chinelinho. Você não tem uma foto da sua infância, porque tudo que vocês tinham foi tudo queimado. E aí vocês se esconderam na casa de parentes, porque vocês foram jurados de morte, e você era uma criança de 7 anos de idade. E você é o mais velho de 3 irmãos. Então imagina que os outros eram muito pequenininhos, porque se você tinha 7, você era o mais velho, passando por tudo isso. E aí você começou a ser abusado brutalmente, violentamente, e o abusador dizia para você: seu pai violentou uma criança, porque ele fez isso, você vai ter que pagar. Então você vai pagar o que o seu pai fez, e dizia para você: até o fim da sua vida você vai ter que pagar o que o seu pai fez. E ele abusou de você de forma brutal, um adulto, um homem feito de uma criança de 7 anos de idade. E quando você, tentando sair daquilo, ameaçou contar para sua mãe porque você não estava aguentando mais a agressividade dos abusos, ele quase quebrou o seu braço, deslocou o seu braço e disse que faria coisas piores se você abrisse a boca. Então, você foi oprimido, rejeitado, porque vocês eram meio que vivendo de favor aqui e acolá. Uma mulher abusou de você também. Ou seja, vocês eram tratados com o maior desrespeito, porque o seu pai foi um abusador, estava preso, então vocês não tinham valor. Qualquer um podia pesar, judiar, porque vocês não tinham valor. Isso por muito tempo foi devastador para você, né?
Muito. Quando a senhora faz uma viagem na história, mostrando detalhes, é como se eu pudesse sentir, né? Você estava dizendo que você tem memória de música, de cheiro, e você não gosta. Porque é daquela época que vem e foi um tempo terrível, desesperador. Muito. Assim, a angústia, né? A senhora ainda chegou a usar a expressão que às vezes a gente se sentia culpado, né? E às vezes era essa sensação. Porque as pessoas tentavam botar isso. Não, seu pai fez isso, vocês são culpados, vocês vão ter que pagar. Isso foi o que você mais ouviu, né? Muito, muito. Não só a agressão física, né? Ferido no corpo, mas da alma. Na alma e até na parte íntima, né? A coisa assim, de você achar assim que como uma situação desse nível, né? Um adulto violentando uma criança. É importante você dizer a dor do corpo, você foi machucado. Muito. Machucado. Eu sei que isso é muito difícil, mas é só você entender um adulto penetrando um menininho de 7 anos. Isso diversas vezes. Então é difícil para o Diego relatar, mas ele está tendo essa coragem. Ele foi muito machucado. Ele foi machucado na alma, no corpo dele. Ele foi ferido, brutalmente violentado diversas vezes. E ele não tinha para quem pedir ajuda. É duro voltar lá, né, Diego? Desafiador. É desafiador. Mas o quanto tudo o que Deus vem fazendo na minha vida, eu não posso me calar. Eu não posso. Eu ainda fui criticado, né? Fui criticado por ter falado. Como eu disse para a senhora ainda, recebi uma ligação da pessoa, né? Que eu ainda nem usei o nome, né? Poupei seu nome, poupei a sua vida, poupei sua família. É porque o abusador, gente, teve a capacidade de assistir o testemunho do Diego e ligar para ameaçar o Diego. Só que agora ele não está lidando com um menininho de 7 anos, viu, senhor abusador? O senhor não está lidando com um menininho de 7 anos. Ele, por ser um pastor, um homem de Deus, poupou pela sua família. Ele ainda não falou ainda o seu nome. Ainda. Entendeu? Mas se você provocar, ele não vai só falar seu nome. Ele vai abrir um boletim de ocorrência, ele vai trazer à tona, inclusive eu vou trazer ele aqui de novo. E quem vai falar seu nome vai ser eu. Entendeu? Então, coloque-se no seu lugar, porque o respeito que você não teve pela família dele, ele está tendo pela tua, porque hoje ele é pai. Então ele está pensando nos seus filhos, no que vai acontecer com seus filhos, porque foi isso que ele me falou. Compreendeu? Foi exatamente isso. Inclusive você falou isso para ele, né, Diego? Sim, senhora. E quando eu falei, né, ele sabe o que eu falei, né? Espero que ele esteja assistindo. Ele vai assistir de novo. E a reação dele foi assim, ficar parado, mudo. Ele não falou mais nada. E ele, mas primeiro ele falou. Ele quis te ameaçar. Me ameaçar, que era para eu tirar, que aquilo não era para ser feito, que eu tinha que pensar do que aconteceu lá atrás, as dores, o que ele era capaz de fazer. E a expressão que eu usei foi uma só: você não está lidando mais com uma criança, eu sou um homem. E assim, eu não usei o seu nome, eu estou poupando a sua família, os seus filhos, a sua esposa, de passar essa vergonha, porque talvez nem ela sabe,
dessa situação. Provavelmente ela não sabe. E eu ainda disse, eu E falei os filhos dele? que são pequenos, né? E eu ainda disse assim, eu vou gravar um vídeo falando o teu nome com um boletim de ocorrência e eu vou expor você. Foi o suficiente para ele, naquele momento, Não, esse tipo de gente é covarde. desligar. Sim, Esse tipo de gente é covarde. Ele simplesmente esqueceu que você não é mais um menino indefeso de 7 anos de idade. sim. Porque rosnar grosso para mim agora não vai mais, né? Ou tentar quebrar o meu braço, forçar o meu braço, não vai dar mais, né? Como... Fazer você assistir o noticiário que estava falando do seu pai. E me esmurrar na cabeça, não vai mais. Não vai. Eu não sou mais aquela criança indefesa que tinha medo ou me sentia culpado em até procurar a minha mãe por aquela situação, né? E tantos outros sentimentos, hoje não. Hoje não. Hoje, assim, como a senhora disse, é pela misericórdia, bispa, eu não expus. É pela misericórdia Mas de Deus. é, porque você hoje tem tido misericórdia da esposa e dos filhos que são pequenos, porque você tem filho pequeno. E foi isso que você falou, e eu acredito totalmente nisso. Quer dizer, você usou essa expressão, a misericórdia que ele não teve de você e da sua família, você está tendo dele. Sim. Que é Jesus que fez isso na minha. Quer dizer, é viver a palavra, né, filho? Você está pagando o mal que ele te fez com o bem, né? Com o bem. Com o bem. Com o bem. E assim, para a senhora ver que a expressão que ele usou lá atrás, às vezes a gente pensa acerca de todas as situações, né? E ele usou a expressão, você vai sofrer agora e você vai sofrer o resto da sua vida. Se eu não tivesse sido resgatado por Jesus, eu estaria sofrendo até hoje, porque foi uma promessa dele. Foi uma sentença. Uma sentença. Eu estaria sofrendo, sofri fisicamente lá atrás e estaria sofrendo pro resto da minha vida. As dores do passado. Quer dizer, eu estaria escravo daquilo, né? E quantas outras situações, né, como essa própria a outra pessoa, olha como que é diferente a situação. A moça que eu sofri abuso, por duas pessoas. Foi por esse rapaz, né, por esse homem e por uma outra moça. Quando ela assistiu o testemunho, eu fiquei encantado, porque ela me ligou também. Mas ela me ligou... Não, é interessante você falar isso, porque o outro liga tentando te ameaçando. Ela já ligou e chorou e confessou mais para você. Confessou mais. Quebrantada, porque agora ela é crente. Arrependida. E é crente de verdade, essa aí é crente mesmo. Arrependida. E outra, ela não tinha, o marido não sabia da situação. Ela trouxe para o marido a situação, né, dizendo para ele o que tinha acontecido, porque quando ela estava no telefone, ela chorou muito, ele queria saber, o marido queria saber. E ela confessou para o marido, falou para o marido, e assim, isso para mim foi algo edificante, porque assim, talvez se ela não tivesse tido esse entendimento desse testemunho, desse depoimento, talvez ela estaria vivendo talvez com tantos e outros fantasmas, né? Exatamente, ela também era uma escrava. Quando você contou, você deu a oportunidade dela sair dessa escravidão, porque o que você esconde tem poder sobre você. Já o outro não. O outro você vê que não mudou nada. Agora ela contou para você algo que é muito importante. Ela chorando, te pediu perdão. E ela disse que ela fez com 25 crianças. 25. O que ela fez com você. E ela falou os nomes, para não ficar dúvida ainda. Porque alguns são parentes. Alguns são. A maioria deles. A maioria deles. E ela falou isso em lágrimas, pedindo perdão. Eu soluçava. E ela ainda contou para você que um dos que ela abusou, mais tarde, quando ele cresceu, ele foi até ela e chantageou ela que se ela não se relacionasse sexualmente com ele, ele ia expor para todo mundo o que ela fez com ela. Ou seja, ela vem sofrendo o peso disso, sendo chantageada. Olha a escravidão, meu filho. Olha o que o diabo faz com as pessoas. O absurdo, porque imagina ela
como que dormiria, né? Como que dorme uma pessoa? Hoje livre sim, mas com aquela sensação, poxa, ele me ameaçou. Ela tem 3 filhas, né? Ela tem 3 filhas. Como que dorme? Minha filha foi para a escola, se ele teve a audácia de vir até mim... Já fica com medo como do que que não vai pode fazer com uma filha dela. Uma filha, né? Então, assim, imagina o sofrimento que ela não deve ter passado, não deve ter vivido por conta disso. O que ela falou para você já mostra o sofrimento dela, né? Porque ela confessou e ela chorou muito, né? Foi ela que foi confessando para você que ela nem precisava. E ali ela já confessou, não foi só com você, eu fiz com mais e arrependida demais. Porque quando eu confrontei ela da outra vez, ela foi muito aberta até na relação ao confronto, não hesitou, não engessou, ela ficou muito surpresa por eu ter lembrado, né? Ela falou assim, como que você sabe disso? Eu falei assim, como que eu sei? Eu comecei a dar detalhes do local, da casa, da hora. Ela falava assim, como isso, né? E ela, né, naquele momento pediu desculpa, mas de uma forma mais sutil. Essa forma eu percebi que foi verdadeiramente arrependimento. Essa segunda vez, não a primeira. Ela se arrependeu, falou que estava arrependida, mas ela não me confrontou. Ela me pediu desculpa. Ela falou que a gente faz escolhas erradas e a gente não tem noção do peso que essas escolhas vão trazer para a vida da gente. E aquilo passou, né? E houve a oportunidade de eu falar do testemunho e ela assistiu o testemunho e aquilo comovê-la profundamente ao ponto dela ligar para mim, né? Porque eu não tenho contato com eles. Eles conseguiram o meu telefone, buscando o meu telefone com um, com o outro e conseguiram o meu contato, porque eu não tenho meu contato. Ou seja, imagina o desespero, talvez, naquele momento de pensar, porque assim, não é a minha intenção, né? Como eu disse para a senhora... Diego, ela que foi abusada? Sim, foi abusada por um tio. Ela foi abusada por um tio? Foi abusada por um tio. E aí tio. ela passou a abusar de crianças? Sim, sim. Então, da forma que ela contou desse abuso, ela foi muito machucada também. Muito machucada. Porque ela conta que ela era muito nova. Ela não me falou a idade, eu não tenho noção da idade, mas ela me falou que ela era muito nova. Que ela foi abusada, assim, de uma forma muito brutal, né? Pelo que ela falou. Eu fui muito abusada pelo o tio tal, né? E foi ameaças assim. E esse tio, ele é pai dessa pessoa que abusou de mim. Olha, Diego. Esse tio, ele é pai dessa pessoa que abusou de mim. Só para a senhora ter noção, o como que é desculpa a expressão, mas uma desgraça assim que não tem limite. Não tem. Entendeu? Então o tio que abusou dela é o pai do que abusou de você. Olha, eu não sei, mas talvez esse sujeito tenha sido abusado também, não é possível, porque olha só a loucura. Olha que possessão. Totalmente. Porque quando a gente vai falando, a gente vai puxando, você vai tendo... O pai um abusador, o filho um abusador. E se alguém não levantar nessa família para quebrar essa corrente do mal, ele vai indo. Vai indo. E devastando com vidas, mas devastando com a própria vida, né? Porque esse tipo de gente não tem paz. E a preocupação, bispa, como eu disse para a senhora, né? Eu vou falar quantas vezes for preciso e eu não vou me esconder, Por quê? Porque assim, eu sei o quanto eu sofri. Eu sei o quanto eu sofri. E hoje eu estou livre de todo aquele sofrimento. Como a senhora disse ainda agora, são só cicatrizes. A gente lembra, tem momento que a gente se emociona, mas não é algo que eu consigo sentir ódio, mágoa. Eu sei que tinha propósito aquilo, tem propósito. Porque hoje a quantidade de pessoas que me procurou e que me procura, né, falando até mesmo acerca dos filhos que não têm,
que deixa a Deus dará, vai para casa de alguém, de fulano, de ciclano, e não tem aquela preocupação. Isso eu vi muito acontecer. Os pais que antes não tinham essa preocupação estão muito mais atentos agora. Eles estão muito mais atentos. Porque antes eles não pensavam. Teve gente que disse isso, antes eu tinha, agora não. Agora eu penso, não, o perigo está aí. O perigo está aí, eu não posso brincar. E é verdade. Nós vivemos um tempo que, infelizmente, é lamentável, mas você tem que estar de olho nos seus filhos, não deixe seus filhos sozinhos. A senhora vê, eu disse, até que falei para a senhora em off agora, ia para casa de primo, e tá lá todos os primos juntos, então põe 5 homens, 6 homens lá, aí tem o vamos dizer, o endemoniado, né? O mais velho. O mais velho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar vocês a se masturbarem. Então é assim que faz, fulano agora é você, um do lado do outro, como se fosse um exército, um do lado do outro, assim, uma coisa demoníaca. Parece, quando eu tô falando assim, parece assim, eu queria poder usar o nome dessa pessoa e o nome dessas pessoas. Só para dizer assim, não é invenção, não é coisas da minha cabeça. Não, filho, porque eu sei. Eu sei porque às vezes... A gente lida com pessoas, nem todo mundo tem a coragem que você está tendo de vir contar, mas tem coisas mais bizarras do que essas. Filho, a coisa está tão séria. Dos pais que negligenciaram, tá correndo para pedir ajuda porque os filhos estão se relacionando entre eles. O mais velho começa e vai e estão se relacionando. Mas pais que passaram por cima, não têm vigiado, não têm tomado conta dos seus lares. Então, o diabo ele não tem limite. Ele não escolhe classe social. Ele não escolhe nada se você não tiver a proteção de Deus. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não for o construtor, é tudo em vão. Você tem tudo e não tem nada. E o diabo está lá cirandando com as famílias. E é uma porta que abre, que é aberta, que se não, como a senhora disse, se não tomar, se ninguém se levantar... Isso aí. Não cessa, porque assim, uma hora, quando você acha que assim, cessou o abuso, foi uma idade, né? Parou o abuso, né? Aí você cresce um pouquinho, aí vem um outro tipo de abuso, porque não deixava de ser um abuso. Mas é óbvio que isso é um abuso. Né? Você vai para casa de um parente, tem o mais velho que devia estar ensinando coisas boas, está ensinando os meninos pequenos como se masturbarem. Olha só, você falar que tinha 5, 6 garotos e ele ensinar um por um e fazer cada um e ali, praticando tudo junto. E assim, eu lembro, é uma coisa absurda, porque assim, se uma criança que não tem nada na cabeça, malícia, não tem nada, né? Fala, rapaz, olha, faz isso funcionar, ó, é assim, ó, vem cá, olha isso aqui. Ah, mas o que é isso? Uma criança, eu lembro de ele pegar a criança, colocar a revista na frente do rosto da criança e falar assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui é isso, é pra isso. E a criança naquele momento não ter nada, porque é pura. Não sentir nada. Como que uma criança daquela idade ter tipo um sentimento, um desejo pra alguma coisa para ser estimulado, porque não tinha. Não, é assim, ó, o vídeo é assim. Eu lembro do vídeo cassete. Colocar vídeo cassete, ó, é assim que faz, tá vendo? Você tem que fazer assim, é assim. Quer dizer, uma coisa que não tinha limite. E assim, aí vai, tá aqui na família, tá aqui ensinando, aí daqui a pouco você vai para um lugar, tem uma perturbada, uma vizinha que tá aqui, aí tem uma outra aqui, aí tem um primo que não sei do que aqui, a coisa não tem limite. Tudo levar para isso, para imoralidade, para situações de abuso, porque é um abuso emocional, é um abuso físico, né? O roubo da inocência.
É muita coisa. E a ferida é para os dois lados. Sim. Né? Porque assim, é tanto do lado de quem está sofrendo aquela situação, o abuso, e tanto de quem está possuído por um demônio ali, agindo daquela forma com aquelas crianças. Sim. Né? Porque não é possível que uma pessoa normal... Eu não consigo, por anos, bispa, por anos, assim, eu ainda falava no testemunho que todo dia, todo final de ano, todo mundo festejando, comemorando, feliz ano novo, vida. Você disse que era um horror para você. Porque eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender como uma pessoa era capaz de fazer aquilo com uma criança, como uma pessoa era capaz de fazer aquilo. E assim, por muito tempo, por exemplo, eu já tive situações na escola de garoto, de menino, mexer com menina, eu brigar, eu bater, eu ir pra diretoria, porque a revolta era tão grande que eu não suportava. Eu não suportava. Quantas vezes eu não fui pra diretoria, porque assim, às vezes o menino tava falando da menina, mexendo, provocando, incitando, e tipo assim, vamos pegar, não sei. Eu crescia aquilo, eu era numa força assim, brigava, falava, por que você falou? Olha, a mãe dela veio, o pai veio, eu falei mesmo. E arrumava confusão. Por quê? Porque aquilo me incomodava. Porque eu achava que aquilo era fora do comum. Não era normal. Não era normal. E assim, no meio aonde eu estava, era tão comum. Era tão comum. Né? Os mais velhos, como a senhora falava, ensinar a mexer com mulher na rua. Ensinar a provocar, a mexer, a fazer, olha isso, olha aquilo. Era uma coisa assim que eu... Estímulos para essa área de tudo quanto é lado. Eu tenho muito tempo, eu ficava tentando entender. Por isso que eu chorava tanto. A minha mãe ainda falava assim, o que você tem? E eu não, na verdade, eu não conseguia externar aquilo. Eu não conseguia tirar aquilo de dentro de mim. Eu creio que tudo aquilo tinha um propósito, tinha um tempo certo, porque talvez se tivesse sido falado naquela época, talvez a minha mãe teria tomado uma atitude, uma outra tragédia teria acontecido, sei lá. Deus sabe todas as coisas. Deus me guardou por todos esses anos e no momento certo essa situação veio. Mas por muito tempo eu tentei entender como? E era um choro assim que eu não tinha controle. Todo mundo sabe, agora entrou no choro, é 10 horas, vai chorar. Eles falavam, vai chorar 3 dias. E era literalmente, eu chorava. E você faz aniversário 2 de janeiro, Dia né? 2 de janeiro. E você disse que por anos, só depois que você veio para o Ministério Mudança de Vida, que você foi liberto disso. Era um tormento, bispo, para mim. Eu fugia dessa data. Final de ano e começo de ano, que era o seu aniversário. Fugia da data. Fugia. Porque tudo me arremetia, todo mundo bem, rindo, aquela coisa, e eu não tinha esse motivo, né? Então eu chorava muito. Você viveu fechado, travado, introspectivo por muitos anos, né, Diego? Muitos anos. Egoísta, aí vem vários sentimentos, né? Você se torna uma pessoa arrogante, você se torna uma pessoa na defensiva com todo mundo. Na defensiva com todo mundo. Aquele senso de defesa. É porque você já não confia em ninguém. Você não confia em ninguém, então todo mundo é uma ameaça. Então você já olha para todo mundo como um possível abusador, alguém que vai querer abusar de você de alguma maneira, se não for fisicamente, vai ser de alguma outra maneira, quer dizer, você não confia em ninguém. Vivia assim, totalmente. E assim, como eu disse para a senhora, coisas pequenas que não precisava de tanto, nem para mais nem para menos, era o extremo. Porque você é nessa defesa, né? Você travou, você se fechou numa força. Só tá eu aqui dentro. Não tem ninguém. Então é como se eu não me importo com os seus sentimentos, eu não me importo com o que você pensa, é assim, né? Eu ainda sou grato a Deus pelo fato da minha esposa ter maturidade e viver a mesma fé e orar, até por mim, por muitos anos, como ela mesma já falou, por tentar entender algumas coisas, né? Por exemplo, às vezes, em momentos, em situações, bispo, é uma coisa absurda. Teve momentos da minha esposa, eu estar deitado, e ela veio fazer uma brincadeira comigo, passar a mão em mim, eu brutamente já reagi, eu falei, que susto, mas, amor, como você pode se assustar? Eu só passei a mão em você.
Eu falei, tem coisas assim que, bispa, Eu entendo. é uma coisa assim absurda. Por exemplo, já teve situações de pessoas... Eu falei assim, gente, não brinca comigo, não me assusta. Porque assim, eu já vivi muita coisa e assim, você não sabe o que é você tentar se defender, você tentar sair de alguma coisa, você tá ali... Você vê, olha a que ponto, né? A pessoa chega num ponto assim, quase de loucura. Aquilo, você meio que distraído, talvez ali deitado, ela vir tocar em você sem imediatamente lembrar. Na hora. Era uma defesa e era rápido, né? Então, aí e era você... agressivo, bispa. Só para dizer, ressaltar, não era uma agressividade, né? Chegava a ser agressivo, né? Nunca acertei, nunca machuquei, pelo amor de Deus, nunca nem relei a mão nela. Mas era ser agressiva. Ela fala, nossa, pra que tudo isso? Ela falava. Não precisa disso tudo. Não precisa disso tudo, né? Eu só toquei em você. Mas era, assim, quando a gente fala as pessoas que têm aqueles traumas, você fala, não é é real. Sim. É real, é muito intenso isso. É muito intenso. É por isso que ela mesma disse para você que você sofreu uma libertação. Porque, com certeza, isso afeta muito até a intimidade. Muito. Né? Porque é um negócio que está lá. Ela não sabe por quê, porque você está guardando. Aí, quando você põe para fora, ela consegue te entender e você também. Você agora, eu tô livre. Pá, acabou. Não, ele já foi, porque enquanto você esconde, é como se ele estivesse ainda, de alguma maneira, abusando agora emocionalmente. É aquilo que a senhora falou, o tempo todo, a vida toda. Aquilo vem, martelando. Ou seja... A hora que você fala, meu Deus, correntes são quebradas. Libertador. Por isso que eu digo, né, falei para a senhora e vou falar quantas vezes for preciso. Não vou me esconder. Eu me escondi muito já. Eu já me escondi muito. Eu já sofri muito por isso. E eu não posso permitir, tendo essa história, vivendo o que eu passei e tendo tido a misericórdia de Deus e ficar quieto. Eu não posso. Isso é injusto da minha parte. É injusto da minha parte. Eu não estaria honrando a Deus se eu tivesse... Porque Deus me abençoou. Deus me honrou, hoje eu tenho uma família, eu sou casado, eu tenho uma vida digna, eu tenho uma vida honrada, eu tenho uma vida abençoada, eu não tenho traumas. Eu não tenho traumas, eu tenho paz, eu durmo. Porque você deixou Jesus te curar, né, meu filho? Deixou ele te curar, né? E assim, você tem condições de ser um marido melhor, um pai melhor, um ser humano. Porque uma pessoa escrava não consegue. Está escrava, né? Tem algo aprisionando ela lá. Aquilo vai doer enquanto ela não se livra daquilo, não busca ajuda, não rompe com aquilo vai continuar machucando. E a senhora fala muito sobre isso, né? O que a gente esconde tem poder. E é uma coisa assim, parece ser uma coisa... Para aqueles que têm um entendimento, não conseguem entender o quanto isso é forte. Né? O que você esconde tem poder de te controlar. Aquilo te controla. E você é controlado sem ter poder de reagir. Se você não se levantar, se você não tomar uma decisão e não quebrar aquilo te controla em tudo. Deixar o passado, ser curado do passado, né? E entender, passei, não estou lá mais. Jesus me restaurou, sou um homem livre e pude construir uma grande vida, né? Porque hoje você tem um casamento muito abençoado. Hoje não, faz anos. Tem 18 anos de casado. 18 anos, tem a Ana Vitória que está com quanto? A Ana Vitória vai fazer 14 agora. Vai fazer 14 e a Clarinha? Vai fazer 5. Vai fazer 5. Então, assim, o diabo lutou, mas ele não pôde. Porque você é um homem livre ajudando pessoas. Olha aí, você esteve lá, mas Deus te guardou, você sobreviveu, Ele te curou de tudo, te libertou e agora você pode sentar aí na maior segurança
e dizer: passei, doeu, não foi fácil, mas Jesus Cristo fez essa obra. E você pode dizer para outras pessoas que esse é o nosso intuito, Diego. É possível sair disso? Sim, bispa. E eu digo com toda certeza, é melhor estar aqui, tomando essa decisão, tirando isso de dentro do que dentro. Porque aquele senso de segurança, como eu tive muitas vezes, diabólico, que era melhor eu guardar do que eu falar, aquilo não é segurança. Isso não é segurança nenhuma. Segurança é o que eu tenho agora, eu tenho paz. Eu ter essa, como diz, né? O espaço que estava sendo ocupado por tantos sentimentos miseráveis, hoje eu posso ocupar com amor, com carinho, com tantas outras sentimentos que a gente entende que acrescenta. O que a sua própria esposa falou para você. Que você mudou depois. Que você contou. Então, assim, que segurança? É o medo mesmo. De expor o que vão pensar, sei lá, são tantos medos. Normalmente a imagem é a vergonha, eu não quero que as pessoas saibam que a minha vida foi assim. Ué, por que não? Ela foi, é a sua história. Você passou, bom seria que não, mas Deus é tão bom que não desperdiça nada. Agora o Diego pode falar e ajudar como tem ajudado, porque quando eu iniciei o programa, eu disse isso, e a quantidade de homens que tiveram coragem depois de você, porque isso está acontecendo o tempo todo, Diego. E tem muita gente que passou por coisas tão terríveis quanto você, meninos que foram abusados pelo pai. Foi o próprio pai que abusou do menino. Meu Deus. O irmão mais velho abusou do irmão. E era assim, devastador. E aí, quando você veio a público e falou, você deu força para essas pessoas procurarem uma liderança e contar. E elas receberam oração, elas foram livres, elas estão caminhando, estão bem. Então, assim, isso é lindo. Da gente saber que a gente tem podido ajudar as pessoas. Eu penso que isso para você é assim, é uma recompensa muito grande. Você está colhendo. Quem diria, talvez lá atrás, quando você estava guardando isso tudo, que você seria, essa história seria usada para libertar outras pessoas. Mas você só pôde levar a libertação porque agora você é livre, porque escravo não liberta ninguém. Né? Então isso é maravilhoso, ver Deus usando para ajudar homens. Pessoas que estavam numa prisão e não sabiam como sair dela. E agora se encheu de esperança, de coragem. Né? Então isso para mim, quando eu recebo os frutos do nosso trabalho, é o que me dá força. Porque tem dia que você está assim, está cansado, está quebrado. O que dá força para você levantar e continuar? É exatamente isso, você saber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. E assim, isso que eu estou fazendo, isso que você está fazendo, ninguém vai poder tirar da gente. Porque a gente pode deitar arrebentado, mas não deita frustrado. Você pode estar com o seu corpo quebrado, mas a sua alma está assim, transbordando, porque você sabe, o que eu estou fazendo ninguém vai tirar de mim. Isso que você está fazendo aqui, ninguém vai poder tirar de você. A quantidade de pessoas que você tem ajudado, ninguém tira isso de você. E isso repercute na sua vida, volta em recompensa, em benefício, em bênção para você. Porque você decidiu, o que o Senhor disse para Abraão? Ser tu uma bênção. Você decidiu ser uma bênção e não mais um egoísta, lá no seu mundinho, sofrendo, mas tentando mostrar para todo mundo, tá tudo bem. Imagem. O que não adiantou, você estava infeliz. E não sendo o homem que você podia ser. Para sua esposa,
com as suas filhas, na vida, né? Maravilhoso isso, Diego. Qual a mensagem que você deixa para esse homem que talvez ainda está como você esteve por muito tempo, muito preocupado com a imagem, achando que você estava mais seguro, guardando, mas aquilo deixando... aquilo foi uma prisão, na verdade, né? Tinha um Diego aprisionado. Tem que falar, tem que sair disso. E é possível sair? A mensagem que eu deixo é: faz isso agora. Porque a paz que eu senti no dia que eu tomei essa atitude, o Espírito Santo me conduziu, porque foi Deus que me conduziu, né? A paz que eu senti foi... Eu não consegui dormir naquela noite. Eu estava em estado de graça, né? E aquela sensação das pessoas olharem para mim e eu não ter mais aquela preocupação de: será que está pensando o quê? Será que sabe? Olha, a paz que eu tinha é incomparável. Se livrou dos fantasmas. Me livrei dos fantasmas, essa é a palavra. Então eu penso assim: faz isso agora. Corre, procura uma liderança, procura uma pessoa responsável, não vai sair para qualquer um, não, né? Procura uma pessoa responsável, uma pessoa que pode te orientar, que pode te dar respaldo espiritual, porque, como eu disse no início, eu recebi apoio, auxílio espiritual, né? A pessoa que, ela me ouviu, ela me entendeu, ela me orientou. Foi totalmente o contrário de ter falado para outras pessoas, como eu tentei. Mas a pessoa quem eu procurei, ela me ouviu, me entendeu, me orientou, orou por mim e me deu assessoria. Então procure uma pessoa responsável para que ela consiga se livrar, quebrar essas algemas, porque ela vai ter segurança. Vai mudar casamento, vai mudar a vida profissional, vida financeira, vida sexual, todos os sentidos da vida da pessoa vai mudar. E outra coisa, uma coisa tão interessante, bispo, é que você não precisa mais que as pessoas falem para você, ou que você... o que é aquela pessoa... Não, aquilo chega para você de uma forma tão natural e é tão gratificante quando aquilo chega, e aquilo não é mais aquela... Você não tem mais aquela necessidade da imagem. Você não se preocupa mais. Você não se preocupa mais. E isso é libertador. É transformador. E por que essa pessoa tem que procurar e por que ela tem que falar? Porque assim como a senhora é usada pelo Espírito Santo e usa para falar conosco, tem muitas outras crianças sofrendo. E que a atitude desse a atitude desse homem, a sua atitude homem, vai romper com muitas coisas e vai despertar. Porque depois que eu falei, eu recebi pais me falando de situações dos filhos que não tinham dado a devida atenção e foram ver, e quando viram, era algo relacionado àquela linha. Muitos nos procuraram dizendo que foi assistindo esses testemunhos sobre abusos, o seu, das mulheres, que detectaram situações nos filhos e foram a fundo. E realmente tinham sido abusados, alguns estavam sendo. Então, não perca tempo. Faz isso agora, por um bem maior. Por um bem maior, né? Por um bem maior. Porque uma criança de 7 anos, né, indefesa, sendo abusada, sendo maltratada, sendo agredida fisicamente, para pagar por uma situação que ela nem conhecimento tinha, nem noção tinha. Exatamente, a misericórdia de Deus está com você, porque você entrou num estado depressivo tão grande que você perdeu a alegria de viver. Muito tempo. E você, Deus guardou, mas quantos que tiraram a vida? Quantos? Nós temos casos na igreja que os pais só vieram depois da tragédia e descobriram.
depois que o filho estava gemendo e eles não estavam vendo. Deus guardou você, mas você passou perto de tirar a sua própria vida por não suportar conviver com a brutalidade dos abusos verbais, emocionais, físicos. E o leque, ele é muito grande, né? Ele é muito grande. Então, eu penso que corra. A expressão é essa, bispa. Corra. Corra. A gente perde muito tempo na vida com algumas... Com bobagens. Com bobagem, com imagem. Muito tempo. Isso eu bato muito, Diego. Muito. As pessoas têm que parar de viver de imagem, sabe? Você tem que ter a coragem de ser vulnerável, põe pra fora. É o que vão pensar. Que se dane, filho. A vida é sua. É o que o outro vai pensar. Vá cuidar da sua vida. Que cada um cuide da sua vida. Essa história de que... Nossa, não, igual você começou dizendo que você foi criticado por gente... Que há? Quem que estava lá quando você tinha 7 anos de idade? Passando o que você estava passando? Quer dizer, eu penso que nesse momento a pessoa tem que parar e parar de ser egoísta, porque ela não é o centro do mundo, porque, isso de alguma maneira me atinge ou atinge a família. Ei, peraí, tenha respeito pela dor do outro, tenha respeito pela sua dor. Tudo que importa é isso, não é a dor que você passou? Essa é a sua história. Importa é a minha imagem. Isso é um absurdo, isso é demoníaco. Essas pessoas são infelizes, estão presas num mundinho pequeno. E se elas não acordarem, elas vão prejudicando os delas, os filhos delas, os descendentes delas, porque a escravidão está lá. Isso é coisa de gente escrava. Pessoas dependentes da imagem, pessoas orgulhosas, elas estão numa cadeia. Infelizes. E você vê que elas são, além delas estarem presas, elas querem aprisionar os outros. Porque elas são egoístas, elas só pensam nelas. Né? Elas estão pensando nelas. Não estão pensando no que você passou. Cadê a empatia? Nós vivemos um tempo onde se fala tanto de empatia, é uma hipocrisia. Uma inversão de valores. Uma hipocrisia. Né? Nós tivemos um caso lamentável que nós atendemos, que a menininha, a menina tem 12, 13 anos, ela estava devastada, porque ela foi pedir ajuda para a mãe. A mãe, e ela contou, acho que era o tio que estava abusando, e a mãe pediu para ela guardar segredo, para o negócio ficar lá, porque o que a família... Então, assim, a menininha tinha buscado ajuda, foi orientada a falar com a mãe, e a menina voltou devastada, porque ela esperava que a mãe desse o apoio para ela, e o apoio que a mãe deu foi: vamos jogar tudo para debaixo do tapete. Não! O nível de covardia, dependência. E o primeiro grupo que vai ser lançado no Lago de Fogo e Enxofre é dos covardes. Então, além dessa hipocrisia, essa covardia demoníaca, porque a covardia, ela é demoníaca. Ela tanto é demoníaca que os covardes vão para o inferno e são os primeiros que serão lançados no Lago de Fogo e Enxofre. Então, assim, tal pessoa fez, ela vai ter que pagar. Nós vamos cuidar do abusado e do abusador. Nós vamos cuidar de todo mundo. Mas o abusador, ele vai ter consequências. Nós vamos amá-lo, nós vamos cuidar dele. Se ele precisar da nossa ajuda, nós estamos aqui para ajudar. Mas ele tem que enfrentar as consequências dele. Então, assim, a gente não joga fora o abusador. Porque Jesus veio para o abusado e o abusador. Então, a gente está aqui para abraçar e ajudar, mas conscientes
e deixar a pessoa consciente que ela tem consequências, ué. Mas Deus vai dar graça para ela Sim. se ela se humilhar, se ela reconhecer. Agora, enquanto nós fingirmos que nada aconteceu, nada está acontecendo, não tem libertação. Tem que falar, né, meu filho? Urgente, bispa. Urgente. Não pode perder tempo. Tem muita gente sofrendo. É como a senhora disse, é os dois lados. É os dois lados que sofrem. Quem abusou e quem é abusado, porque é vítima de vítima, né? Exatamente. E você vê o testemunho quando a Duda deu, o pai teve dificuldade. Ligou para ela, não queria. Mas depois ele deu o testemunho aqui junto com a família, o quanto foi libertador para todo mundo. A Duda ter contado. E você vê que história linda de transformação daquela família. O impacto foi até mais forte, né? Por conta de ouvir dele, né? Como ele mesmo colocou, as atitudes, o que ele fez, a maneira que ele pensava, né? Foi muito mais forte. Isso. Né? E o nosso papel, né? Seja como cristão agora, é impactar, né? Essas pessoas. Sim. E assim, essa atitude é vista, né? Por pessoas que não têm maturidade como loucura. Mas para aqueles que não têm o real entendimento da profundidade disso, lá na frente, após uma libertação, vão ver o quanto isso é importante. Sim. Porque isso quebra, a gente rompe com um ciclo de destruição. Com cadeias. Né? Com cadeias. Cadeias são quebradas. Porque assim, aquilo teria assim, uma perspectiva muito grande de prorrogar gerações. Acabou, isso aqui quebrou, aqui acabou. Né? E não só aqui, não só em mim, não só na minha casa, não só na minha família, mas na família daquele que crê, daquele que tem dado abertura, daquele que tem se colocado com coragem, com ousadia, de falar, não, eu vou encarar isso, né? Porque é uma coisa assim, por muitas, bispa, assim, às vezes a gente vai entendendo e conhecendo pessoas, eu atendi pessoas já que foram abusadas e seguiram para a linha do homossexualismo, né? Por quê? Porque foi tentar confessar, foi tentar falar e aquilo se fechou, não teve, e virou um ciclo vicioso, a pessoa saiu daquilo que realmente era o propósito da vida dele. E depois de muitos anos de ter sofrido tanto, né, e a família criticando, né, a expressão dele foi, quando eu falei, vocês não me deram apoio, agora que eu estou vivendo essa vida, vocês querem me tirar dessa vida? Eu tentei sair lá atrás. Porque um mal entrou ali, né? Então, assim, é uma ramificação que é uma coisa assim que a gente passaria horas, né? Porque não tem limite. Não tem limite. O diabo só veio para matar, roubar e destruir. Não tem limite. A gente já sabe, mas eu sempre faço a pergunta, o senhor curou o seu destino, Diego? Curado, bispa, totalmente. Grato a Deus, grato ao ministério, grato à vida da senhora, por ter recebido essa oportunidade de estar livre e poder hoje ajudar outras pessoas. E eu sei que, assim, essa gravação vai impactar quem está assistindo agora e vai impactar pessoas que vão assistir lá na frente. Esse é o objetivo. Então, curado, meu destino está curado. E a sua família é muito abençoada, né, meu filho? Muito honrado, muito. Então, tenho as minhas meninas, eu amo aquelas meninas, né? É um carinho muito grande por elas. Não gosto nem de falar delas, que me emociono, que elas são muito apegadas, sou muito apegado a elas, na realidade. Que a gente costuma dizer para Ana Paula, assim, a Ana Vitória a gente planejou, sonhou, desejou. A Ana Clarinha foi a raspa do tacho, foi algo que veio, Deus mandou, mas é uma alegria. O bônus, a energia que faltava. Mas é uma bênção, sou muito grato, feliz, um casamento abençoado. Então, quando eu sento com elas, a gente senta para orar, a gente senta para ler, né, a Bíblia. A gente sentou, inclusive, no dia 30 para projetar o ano, né, colocar. E é tão bonitinho ouvir a minha filha mais velha falando, olha, papai, isso aqui, o sonho, aquilo. Na hora minha esposa falou assim, você não vai chorar. Eu falei, mas é algo que eu não tinha. Eu falei para ela, não posso deixar. E é interessante, né, que a Ana Paula falou no testemunho. Tudo que você passou e você conseguiu ser um pai de família exemplar, né? Um bom pai, um bom marido, né?
E isso é Jesus mesmo, né, meu filho? É Jesus, bispa. É Jesus. A gente aprendi muito com a senhora. Aprendo o tempo todo, né? Eu costumo dizer ainda, a senhora está com a gente. Eu costumo dizer isso para o Jonas e para as pessoas. Falar, a bispa está com a gente aqui o tempo todo. Aí fala assim, como a bispa está aqui? Fala, olha, esse aqui trabalha com a bispa, esse aqui trabalha com a bispa, trabalha com a bispa. Então as pessoas que orienta, que fala, que age, é uma atitude, é um comportamento, é uma coisa. Aquilo a gente consegue ver a senhora ali. Entendeu? Isso é muito forte. Ainda eu costumo dizer, a gente consegue ver a senhora ali, a gente consegue, por exemplo, ver a senhora no Bispo Fernando, na pastora Jéssica, na pastora Mariana, no Bispo Murilo, o jeito, no Bispo Anderson, quem tá ali, o jeito de falar, o jeito de lidar. E isso, a gente é agraciado por isso. A gente é agraciado. Então a gente aprende muito com cada um deles. Porque a gente consegue ver a senhora ali, né? A senhora não tá ali fisicamente, porque a gente entende que tem um propósito maior e entre N situações, mas a gente consegue ver isso, é muito forte isso. Então a gente aprende a ser pai, a gente aprende a ter caráter, a ser forte, a ser corajoso, a não ter medo, a encarar situações, a dar nome certo para as coisas, que muitas vezes a gente fugia, né? Dar nome certo para as coisas, a encarar as coisas como elas realmente são. Você é assim, você precisa ter consciência disso. Então isso nos torna um pai melhor, é só você fazer. E você vai tendo aquele comportamento, aquela atitude, e é o dia a dia. Então, isso nos torna um pai melhor. Então, isso foi a senhora, né? Não só comigo, mas como outros milhares e milhares de pessoas. Então, eu sou grato à vida da senhora, né? Por isso, porque o que a senhora faz, né? Muitas vezes a gente tem noção que a senhora tem uma noção pouca, mas só não tem noção da grandiosidade da outra ponta, né? De quantas pessoas são impactadas e são movidas por isso. Porque, assim, às vezes parece loucura, né? Parece uma coisa insana, mas é uma coisa de outro, que te faz entender, poxa, eu preciso ser tudo isso, né? Então, um tem mais disso, outro tem mais daquilo, então, poxa, eu vou ser tudo isso muito mais forte. Então, isso nos torna como um pai, como profissional, como cidadão, como um homem, como marido, né? E para ter essa ousadia de chegar aqui, né? E falar isso sem nenhum tipo de constrangimento. Nenhum tipo de constrangimento. Então, sou grato a Deus, grato à senhora, grato ao Ministério Mudança de Vida e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente esse depoimento. Meu filho, eu que agradeço. Mais uma vez quero agradecer por você ter voltado, por nos abençoar com a sua história, nos edificar as pessoas. Então eu tenho que agradecer pela sua coragem, a coragem de ser vulnerável, a coragem de expor sua intimidade, a coragem de realmente derramar seu coração para todos nós. Então eu agradeço muito, tendo a certeza que vai voltar para a sua vida com muito mais bênção e recompensa, porque você, com certeza, a mim já edificou desde o início, desde sempre, e à medida que a gente vai ouvindo os detalhes, impacta ainda mais, e eu sei que você está está fazendo a diferença na vida das pessoas, em ter essa atitude generosa, porque isso é generosidade. Muito obrigada, viu? Amém. Graças a Deus. Maravilhoso, maravilhoso. A gente aprende muito. Lindo. Isso é Deus. A gente pode ver Deus na vida desse homem. A generosidade dele vem do Espírito e agradecemos ao Senhor por isso. Vamos orar. Ó meu Deus, muito obrigada. Eu te agradeço de todo o meu coração pelo que o Senhor fez na vida do Diego, por essa obra tão linda, por essa história de superação, de dor terrível, mas de transformação. O Senhor é um Deus bom e eu te agradeço. Muito obrigada pela vida do Diego, da Ana Paula, da Ana Vitória, da Ana Clara. Eu agradeço demais pela vida dele, a vida da família dele, por essa restauração linda, pelo impacto na vida das pessoas, a mudança.
e pelas boas notícias que nós vamos receber. Toca os corações, toca as vidas, visita poderosamente. Senhor, eu não sei o que essa pessoa está vivendo, quais as dores dela, mas que nesse momento ela seja curada, que ela esteja sendo impactada, sendo tocada profundamente, e que ela esteja se levantando corajosamente e mudando o rumo. Ela não tem que viver na escravidão, não é o fim. É possível superar o passado, é possível ser curada, é possível recomeçar. Que ela acredite nisso e que nesse momento ela receba paz, alegria, conforto, cura, para a honra e a glória do teu nome. Eu abençoo lares, famílias, eu abençoo o teu povo em todo lugar e tomo posse de libertação, que cadeias sejam quebradas agora, que toda escravidão seja arrancada, as prisões sejam abertas, que essa vida seja livre e transborde paz para a glória do teu nome. Muito obrigada, Senhor. Eu te amo, te agradeço e te louvo por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Maravilhoso. Deus é bom. E Ele ama você. Muito obrigada, Diego. Bem, bispa. Volte sempre. Estarei aqui à disposição. Sim, volta mesmo. E muito obrigada a você. Pode contar com a gente. É um prazer servir. Nós amamos a sua alma. Pode nos procurar. Vai ser um prazer ajudar você se pudermos. Deus te abençoe. Amém.